A você que está conosco nessa transmissão da mensagem que nós vamos trazer para você, trazemos para esta comunidade, trazemos para você através das redes sociais. O Senhor esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre tudo que você é e tudo que você tem, no sentido de que você pertença a Ele, porque o desejo do Senhor é que você pertença a Ele e o demais Ele cuidará. Amém? Hoje eu estou numa sequência, vou frisar sempre isso, porque eu convido você a ver as minhas mensagens. Elas estão numa sequência que mostra uma linha de raciocínio para que você entenda o desejo, o pensamento de Deus, que você entenda o coração de Deus através da palavra que Ele transmitiu, que Ele revelou para nós. E eu estou falando sobre o novo nascimento que Jesus propôs na sua vida, na sua morte e na sua ressurreição. E você precisa entender isso à luz das Escrituras, não à luz da filosofia, não à luz de entendimentos humanos, mas à luz da revelação da palavra de Deus. Amém? Eu convido você a estar comigo agora, né? Se você tiver uma Bíblia perto de você, abra essa Bíblia, olhe as mensagens junto comigo, e que o Senhor, o Espírito Santo de Deus vai te guiar na verdade. Amém? O título da mensagem de hoje é o papel fundamental da renovação do entendimento no cristão. Tá? Na última mensagem do domingo passado, nós falamos da necessidade que os cristãos, eu e você, que confessamos a Cristo, que nascemos de novo por meio do Evangelho de Cristo, a necessidade que nós temos de prosseguir em conhecer o Senhor. Eu conheci o Senhor quando esse conhecer, o primeiro conhecer, eu conheci o Senhor, significa que eu me tornei uma com Ele. A gente se torna um com Cristo, e é isso que você precisa entender, que está me ouvindo. Você precisa primeiramente se tornar um com Cristo, conhecê-lo, intimidade, comunhão. Isso se dá através da fé na palavra do Senhor, através da fé no Evangelho. E depois a gente precisa, eu vou repetir, precisa continuar, prosseguir em conhecer o Senhor. Os apóstolos, na época do início da igreja, se preocuparam muito com isso. O apóstolo Paulo, ele, ao perceber que ainda faltava esse aprofundamento, você não pode ficar no ralo, você tem que aprofundar esse conhecimento. A palavra de Deus, amados, ela é muito preciosa. É como nós cantamos, uma água misteriosa, que tem um poder, que tem uma força, que tem uma... São palavras que a gente não consegue alcançar a palavra para descrever o poder da palavra na nossa vida. E o apóstolo Paulo, que tinha vivenciado tudo isso, ele percebeu que os primeiros cristãos ainda não tinham esse aprofundamento, e ele orou a Deus, dizendo, Efésios capítulo 1, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, verso 16 a 18, Efésios 1, de 16 a 18, eu não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Presta atenção, amados, isso não é místico. A palavra de Deus não é mística. Aqui Paulo está dizendo que no seu conhecimento do quem? De Deus, a palavra dele revelada, né? Que ele dê espírito de sabedoria e de revelação, ou seja, que ele dê o pleno entendimento, que ele dê o que significa o que ele falou, o que significa que ele revelou através do antigo, através de Cristo, através dos apóstolos. Que você experimente o tesouro que está nessa palavra. E no versículo 18 ele fecha isso dizendo, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos.
Então, o objetivo dos apóstolos é que os cristãos, os primeiros cristãos, o objetivo dos apóstolos e do Senhor é que, a partir dos apóstolos, de todas essas gerações, até chegar em mim e você hoje, que os nossos olhos sejam abertos, para que a gente entenda, para que a gente experimente aqui nesta terra, no terreno do inimigo, a vocação do Senhor na nossa vida. E que a gente experimente as riquezas da glória da nossa herança. Existe uma herança, como Adão deixou uma maldita herança, em Cristo nós temos a bendita herança. E o apóstolo orava por isso, olhos do entendimento, nessa expressão, significa saber, conhecer, no sentido de tomar conhecimento. Eu preciso tomar conhecimento disso. Isso é proveniente da sabedoria de Deus, não é de sabedoria de homens. Por que existe tantos equívocos na interpretação da Bíblia? Porque as pessoas buscam conhecimento através da filosofia, através de pensamento humano. A Bíblia tem que ser interpretada, entendida, se deliciar com ela, mas através daquilo que ela revela em si mesma. E Deus concede, amados, Deus concede esse espírito de revelação e de sabedoria para aqueles que estão unidos por Cristo. Deus concede. Se você tiver um coração, porque Deus viu o coração, nosso desejo. Eu sou testemunha disso, vocês são testemunhas disso. Você está buscando, você tem isso sendo desnudado dia após dia. Por isso que a porta é estreita. Preste atenção no que eu vou falar, porque o Senhor me falou isso ontem. Ontem o Senhor me tomou, eu estava na minha cozinha, eu tinha acabado de almoçar, mas de repente o Senhor me tomou, eu me ajoelhei, comecei a chorar, entrei na presença do Senhor, que até me arrepia agora inteiramente meu corpo, porque o Senhor falou comigo. Ele quer tomar você de uma maneira sobrenatural. Ele quer que você saia desse mundo que entala a nossa mente, que faz ela ficar fechada. Saia disso em nome do Senhor Jesus. Deus, Ele quer conceder, abrir os olhos do teu entendimento. Ele quer, Ele quer. Ele falou isso comigo ontem, Ele quer. Ele chora, é uma expressão para você entender, de ver cristãos agonizando, sem entendimento de nada, não conseguem discernir a mão direita da mão esquerda, não conseguem, porque estão confusos. É que nem você falou, Paula, não é só o mundo que está confuso, a gente está vendo muitos crentes confusos. E a confusão, pelo que eu conheço da palavra, sempre ela é resultado de você não conhecer, não ter o pleno entendimento da vontade do Senhor. Porque quando a gente tem paz, a gente tem alegria, a gente tem força, que não vem de nós mesmos, mas vem daquele que me chamou, aleluia. A gente olha esse exemplo daqueles discípulos na estrada de Emaús. Eu não coloquei aí, mas eu quero falar sobre isso. Se você quiser abrir a sua Bíblia, em Lucas capítulo 24. Depois da morte que Jesus morreu, foi enterrado, né? Maria foi, as mulheres foram lá no túmulo, né? E encontraram lá o túmulo com a porta, com a pedra rolada. E Jesus não estava mais lá, e elas dizem que viram Jesus. E aí, mas mesmo assim ficou um tumulto, uma confusão, os discípulos não sabiam se elas estavam falando a verdade e tal. E nessa história da estrada de Emaús, eu quero te mostrar isso que eu estou falando, para que você entenda. Esses discípulos, Lucas capítulo 24, a partir do versículo 13, se você ler tudo, você viu até onde eu vou. Lucas 24, a partir do versículo 13. Que 2 discípulos estavam voltando de Jerusalém. Tinha acontecido tudo aquilo, né? Era o 3º dia. Vai falar aí, era o 3º dia, então Jesus estava ressuscitado. Jesus foi crucificado na sexta e ressuscitou no domingo. Esses discípulos estavam voltando de Jerusalém para Emaús. Estavam numa estrada andando, e lá murmurando, diz a palavra aí que eles estavam falando entre si do que aconteceu, estavam entristecidos, né, confusos, né? Estavam ali falando, e de repente Jesus parelha com eles na estrada. Jesus parelha com eles. Aqueles que eles achavam que estava morto, parelha com eles ali e vai andando. É como se chegasse um homem perto deles e falasse: o que vocês estão falando? Né? Versículo 15, eles iam falando entre si, aí o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Mas eles não atinaram, né? Porque quando a gente fica confuso, quando a gente fica triste, quando a gente fica assim, com esses
não entendendo, a gente parece que não enxerga nada. É verdade. Como é isso que eles não conheciam Jesus? É certo que Jesus estava ressuscitado. Mas eles não perceberam que era Jesus, porque para eles Jesus estava morto. Você entende o que eu quero dizer? Eles não enxergaram Jesus. Amado de Deus, filho de Deus, filha de Deus, entenda que o Senhor anda com você, enxergue-o. Mas eles não enxergavam. E aí Jesus, aquele espírito de mestre, perguntou: o que vocês estão falando? Né? Que palavras são essas que vocês estão trocando? E eles pararam entristecidos, vai na palavra, entristecidos, versículo 17. Um deles, vai citar o nome de um deles, tal, e aí eles falaram assim: você é a única pessoa peregrina que não sabe o que aconteceu? Você é o único peregrino que não sabe o que aconteceu? Aí Jesus falou: o que aconteceu? O que aconteceu? Me conta. Ai, meu pai, me conta. Mas ele está falando com discípulos, hein? Esses discípulos andavam com Jesus. Andavam com ele. Tanto que eles vão voltar e vão falar com os apóstolos. O que aconteceu? É a respeito de Jesus de Nazaré, que foi profeta. Eles ainda não estavam com uma visão Não estavam com a visão correta. Não estavam com a visão correta. Você tem visão correta, senão você não vai enxergar Jesus na sua vida, andando com você. Não vai. E Jesus quer que você enxergue ele. Ele vai perguntar para você: o que você está pensando? O que você pensa sobre mim? E aí eles falam, né? Era um profeta, mas poderoso em obras, palavras diante do povo, de Deus. Mas os principais sacerdotes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos. Agora vai vir o tapa na cara, né? Porque Jesus estava ali com ele 3 anos ensinando e tinha falado sobre a morte dele. Mas olha como ainda estava a mente deles. Presta atenção, porque isso é muito importante para você entender a importância de ser renovado na mente, na maneira que você pensa, na maneira como você encara Cristo e o reino dele. Isso faz toda a diferença. Esses discípulos ainda não tinham percebido. Andaram com Jesus 3 anos, pessoalmente. Mas ainda não discerniram quem ele era e o que ele veio fazer. Não discerniram, porque olha o que eles vão dizer aí no versículo 21. Ora, nós esperávamos que ele fosse ele quem redimisse a Israel, mas agora nada aconteceu. Então, qual era a esperança deles, amados? Qual era a esperança? Os olhos deles não estavam abertos para a revelação correta de Jesus. A visão deles era terrena. Eles esperavam que Cristo fosse aquele libertador que ia salvar Israel do domínio romano, do jugo romano. Que ele ia falar: vamos às armas, né? E ele falou assim: vocês têm que me seguir, tomar a cruz e morrer. Acho que eles ouviam, mas não atinavam. Como muitas vezes você não está atinando, porque você não está em conexão ainda com ele. Então, amados, eles estavam frustrados, por isso que eles estavam tristes e frustrados, porque eles não tinham entendido o que tinha acontecido. Eles estavam com um foco, o foco errado. O foco de Cristo não era esse. Ele falou que não veio para agora. Ele tinha falado: agora o meu reino não é deste mundo. Agora não. Porque agora ele está edificando uma igreja. Agora ele está fazendo a vontade do Pai, que é tirar o pecado daqueles que ele chamar. Amém? Então, eles não entenderam isso profundamente, não entenderam isso profundamente. E eu vou te dizer, amado de Deus, amada de Deus, você que está me ouvindo, quando a nossa conexão não é correta com a palavra, a gente faz conexões erradas, só resta confusão, tristeza, decepção, frustração. E é isso que a gente vê em muitos crentes. Crentes, não estou falando nem do mundo, porque o mundo jaz. Eu estou falando de crente. Por que crente vive confuso, sem entender direito o que está acontecendo? Porque ele está desconectado da verdadeira revelação de Deus. Que abra os teus olhos, como Paulo orou. Eu oro para que os olhos do teu entendimento sejam abertos, para que você veja a esperança da tua vocação em Cristo e as riquezas da glória dos santos. Aleluias. Você entende? Mas quando a nossa visão abre, quando a gente se conecta com a verdadeira sentido da palavra, a gente adquire a visão celestial.
A visão celestial, a gente adquire a visão, qual é o propósito de Deus, o que Ele quer de mim, o que Ele quer de nós, o que Ele quer da criação, o que Ele quer, não é o que eu quero, não é o que o mundo quer, é o que Ele quer. Então você entra na conexão dele espiritual, aleluia. Você vive numa patamar que para o mundo pode ser loucura, mas para mim é o poder dele. E eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei em quem eu tenho crido. Você sabe em quem você tem crido? Você sabe em quem você tem crido? Você sabe em quem você tem crido? Jó também teve uma experiência. E o Senhor quis que eu falasse sobre ele também, porque Jó é uma história que deixa a gente, né? Meio assim, né? Como é que Deus permitiu isso, né? Fala, não é verdade, não é? Porque a nossa conexão com Deus ainda não está perfeita. Quando a gente duvida do caráter de Deus, a nossa conexão não está perfeita. Jó, ele foi provado. Até o fogo, né? Até o talo, né? Melhor dizendo, até o talo dele, coitado. E aí, quando no ápice dessa provação dele, quando, né? Deus diz na sua palavra que ele não permite provação maior do que a gente possa suportar, que no devido tempo ele entra com escape. E Deus entrou com escape na vida do Jó, para que ele não se perdesse. No momento certo, Deus entrou na história e falou assim, Jó, deixa eu ver lá, para não falar besteira. Ó. Jó, capítulo... O finalzinho de Jó. Deus fala com ele em quatro capítulos da conversa de Deus com Jó. Falando com ele, né? E ele começa assim, 38, versículo 2. Quem é este que escurece o meu conselho, ou a minha palavra, com palavras sem conhecimento? É uma pergunta. Quem é você que escurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Porque é isso que a gente faz muitas vezes com Deus. E eu estou falando com crentes, eu estou falando com pessoas que dizem crer em Deus e crer em Cristo. Escurecem o conselho de Deus com palavras sem conhecimento, porque não tem conexão com a palavra, com o pensamento, com o coração de Deus completo. Falta alguma coisa. E é isso que você não pode. E o Senhor é muito claro comigo para falar com você. Você não pode perder isso, porque o caminho é estreito. O Senhor falou isso comigo. Você sabe por que o caminho é estreito? Porque vocês precisam ter o pleno conhecimento de mim. Isso depende de vocês, não depende mais de mim. Vocês estão no caminho estreito. Estreito é buscar, viver nessa dimensão dele. Já, agora, neste planeta, eu vivo na dimensão dele. E você? E você? E você? Deus fala com Jó, sacode ele, né? E Jó, então, no capítulo 42, cai em si. A melhor queda de um ser humano, eu vou dizer para você que está me ouvindo, a melhor queda de um ser humano é cair em si. Da besteira que tem falado, feito, da ignorância, de palavras sem conhecimento, sem o devido conhecimento, porque tem gente que se acha com muito conhecimento, mas não o conhecimento de Deus. Jó então diz no capítulo 42, versículo 5, com os ouvidos eu ouvira falar de ti. Ouvir, a gente ouve. A gente ouve na televisão, a gente ouve na internet, a gente vai numa... Tem gente que vai numa igreja, vai na outra, vai na outra, vai na outra, eu ouço. Mas o Senhor quer que você o veja. Com os olhos eu ouvira falar de ti, mas agora os meus olhos te veem. O que ele está falando? De entendimento. Não é que ele não estava... Deus é espírito. Deus falou com ele com voz audível. Mas ele abriu-se os olhos do entendimento dele e ele percebeu que Deus era maior que tudo que ele estava passando. Por isso que ele era um homem justo. Deus tinha falado lá no começo do livro, né, para Satanás. E ele era justo e íntegro diante de Deus. Então ele entendeu a grandeza de Deus, o poder de Deus. Os olhos do entendimento foram abertos. Isso é maravilhoso. E eu quero dizer para você que está me ouvindo agora, os teus olhos, os meus olhos, por mais abertos que eles estejam, olho físico, somente vem aquilo que a mente está preparada para compreender. Eu vou repetir. Os olhos, por mais abertos que eles estejam, eles veem somente aquilo que a mente está preparada para compreender. Esse é
é o fio da meada. Esse é o fio da meada. Esse é o fio da meada. Em outra passagem, o apóstolo Pedro, também preocupado com esse melhor entendimento dos cristãos, ele recomendou aos cristãos, né? Em segunda carta de Pedro, segunda carta, epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Ele vai recomendar que os cristãos crescessem no entendimento, crescessem no conhecer. Aí é conhecer e saber daquele que lhes trouxe salvação, conhecer essa graça, mas é conhecer agora em conhecimento mesmo, tá? E ele diz, antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Logo vem o dia da eternidade. Aleluia. Logo vem o dia da eternidade. Mas aqui, o que ele recomenda para nós? Crescer na graça e conhecimento. Amados, o cristão, ele cresce na graça e no conhecimento da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E não cresce, presta bem atenção no que eu vou falar, e não cresce em santidade ou santificação, porque ser santo é obra de Deus, que Ele fez em Cristo em mim. E é isso que o Senhor falou comigo ontem também. Você foi separada para mim. Você foi separada. Mas eu chorava. Você não tem noção. Eu não queria sair daquele momento. O Senhor falou assim, você foi separada para mim. E eu quero que você sinta o que eu senti. Eu quero que você sinta o que eu senti. Você foi separada para mim. Você é minha. Você é minha. Você entende, Ana? Porque às vezes, amados, a gente, no tumulto da nossa humanidade, o Senhor entende perfeitamente isso. Mas quando a gente entra na conexão da palavra, a gente supera tudo isso. É isso que o Senhor me falou. Eu tenho as minhas fraquezas, eu tenho as minhas virtudes, mas nada disso se compara com a grandeza dele em mim. Eu vou repetir para você que está me ouvindo, porque isso daí tem sido ensinado de uma maneira muito errada, desqualificando, tirando a honra, vamos colocar melhor assim, tirando a honra do que Cristo fez por nós, porque Ele morreu, me deu vida, para que eu seja como Ele é. Então, quando a Bíblia recomenda, e é a única coisa que nos compete, crescer na graça e no conhecimento, a gente só cresce na graça e no conhecimento, e não em santificação, porque essa santificação já foi feita. Quando eu nasci de novo. Eu nasci, Deus me criou de novo, Deus criou você de novo. Criação, bará, poder de Deus, de gerar. Ele me criou uma nova criatura santa e justa. Eu sou santa e justa porque eu pertenço a Ele, eu sou separada para uso exclusivo dEle. E eu preciso entender o que significa isso. Você entende o que significa? Você entende? Quando uma pessoa decidiu confessar, crer e confessar a Cristo, ela foi separada para Deus, porque estava separada, estava destituída da glória. Agora pertence a Ele. Isso significa que você já é santo. Não é esse conceito filosófico do mundo, não santo porque eu pertenço, eu sou propriedade dele agora, eu estou em comunhão com Ele, eu pertenço a tudo que Ele planejou na eternidade. Então você já foi separado de Deus? Tem consciência? Tem entendimento? Diga, igreja, eu tenho entendimento de que eu sou separada por Deus para Deus. Você tem noção do que isso significa? O Senhor me perguntou. E eu pergunto para você. Você tem noção do que isso significa? Ser separado para Deus? Você crê? Então seja ensinável. Então seja humilde. Deus enxerga o soberbo de longe. Aceite ser instruído na palavra. Examine as coisas. Examine se elas são realmente assim. Examine a palavra. Todos nós precisamos aprender, amados. Todos, eu, você, e vamos continuar aprendendo. Eu já falei isso para sempre. Nós precisamos de mestres.
Ninguém aprende sozinho. Tem gente muito hoje frustrada com a igreja, porque é isso que eu falei, a frustração sempre é resultado de não estar em conexão com a palavra. Tem gente frustrada fora da igreja, dizendo, eu não preciso de uma igreja. Eu aprendo em casa. Desculpe, mas você está equivocado. Fora da vontade do Senhor. Fora da vontade do Senhor. Você entendeu que é separado dele? A gente precisa estar em comunhão, em comunidade. A gente precisa ter um mestre. A gente precisa, muitas vezes, de uma repreensão, senão a gente não vai ser corrigido. E tem gente que não gosta de ser repreendido e sai da igreja. Por quê? Porque não se humilha. Vai continuar confuso, vagando no deserto. Até morrer. Até morrer. Porque Deus vai deixar. Então seja ensinável. Seja ensinável. Você precisa de um mestre. Um mestre que segundo o coração de Deus, né? Porque tem muitos mestres que você precisa discernir se ele está falando a verdade. Hoje está bem. Tem gente que procura uma igreja perto de casa. Eu digo para você, ande quilômetros, como a gente na África está andando quilômetros para escutar uma palavra. A pé. A pé. Amém? A pé. Você não é capaz de andar alguns poucos quilômetros, né? Os metros. Tem gente que quer uma igreja perto de casa porque está perto de casa. Não, procure uma igreja que pregue a palavra. Peça discernimento do Senhor. Pois eu vou te dizer uma coisa, não existe substituto. Não existe substituto para uma mente realmente esclarecida na palavra. Não existe. Não existe. E a gente precisa discernir isso correndo, correndo. O tempo está escoando. A gente precisa de pessoas que não usem a Bíblia como uma referência. Não, mas como uma experiência. Uma experiência. Paulo viveu o que ele pregou. Você vive o que você crê? Pedro viveu o que ele pregou. Todo cristão que tem conexão verdadeira com a palavra não tem medo da morte. Tanto que a gente vê vários... Agora na Síria a gente viu isso ter triste. Uma família, viu a última recente, uma família inteira linda de cristãos, totalmente exterminada. Totalmente pai, mãe, filho pequeno, filha com namorado, acho que era namorado. Todos foram mortos. Porque se confessavam a Cristo. O Evangelho de Cristo, amados, ele verdadeiramente transforma. O Evangelho de Cristo verdadeiramente transforma. Porque ele é o poder de Deus na minha vida, na tua vida, para fazer aquilo que Deus determinou que seja feito. Você está entendendo o que eu estou falando? O Evangelho de Deus é o poder de Deus na minha vida, na sua vida, para fazer exatamente o que Deus determinou que seja feito. E a palavra opera em mim aquilo que eu creio. Quando a gente obedece, quando a gente se interessa, quando a gente se humilha. A palavra muda a minha maneira de ser, de ver, de enxergar as coisas, de discernir. A palavra de Deus aguça um discernimento. O Carlos sempre falava que eu tinha discernimento, né? Mas a palavra de Deus aguçou esse discernimento de uma maneira incrível. Por isso que eu falo que às vezes eu não gosto do que eu sinto. Quando eu tenho discernimento de uma pessoa. Porque o meu temperamento, ele é forte. E eu acabo transmitindo isso com o meu jeito. Que alguma coisa está errada. O Senhor me avisa. Tem alguma coisa errada. Preste atenção, cuidado com esta pessoa. E aí esse discernimento eu preciso trabalhar com maturidade. Para não passar mão dar passos errados. Ainda mais que eu sou uma pastora, né? Eu preciso ter sabedoria para lidar, para exortar. E a gente vai com todos os dedos exortando com calma. Mesmo assim, os parafusos se caem. A Bíblia, ela diz isso, amados. Que um coração quebrantado, Deus não despreza. Um coração quebrantado, que é ensinável. Por isso que Jesus disse, né? Se vocês forem como crianças, como meninos, né? Vocês entrarão no reino dos céus.
Não quer dizer que você seja não está falando de infantilidade. Entenda. Conecte-se com o pensamento do Senhor. Ele está falando, se você aprender como uma criança aprende. Você viu como o meu netinho está aí andando, com a facilidade com que ele aprende. Eu estou impressionada com a capacidade do meu neto, já de pronunciar palavras, já de demonstrar o que ele quer. Porque ele está aprendendo, ele está absorvendo tudo que ele está aprendendo. Então, Deus, o que o Senhor falou quando Ele disse isso? Ele quer que você seja como uma criança pura, que aprende, que se delicia, que sai correndo de alegria. Isso é fundamental, amados. Um coração quebrantado, ensinável diante de Deus, para ser verdadeiramente transformado pela renovação do entendimento. Para ser verdadeiramente transformado pela renovação do entendimento. Que é o título da mensagem de hoje, o papel fundamental da renovação do entendimento. Por que é importante isso, amado? Porque a gente precisa entender os passinhos. Porque às vezes a gente nasceu de novo, acha que está tudo maravilhoso. Tudo... Não, quando a gente nasceu de novo, a única coisa que Deus não mexe, a minha natureza é outra. Eu sou, para Deus, eu e você somos filhos, novas criaturas. Amém? Mas uma coisa Ele não mexeu. Porque depende do livre-arbítrio que Ele deu para nós. Ele nunca vai mexer nisso. Ele nunca vai mexer no seu livre-arbítrio. Nunca. Isso é maravilhoso de Deus. Então, uma coisa que ainda Ele não mexeu e que demanda a minha vontade. Olha, presta atenção no que eu vou falar. Demanda a minha vontade, demanda a minha dedicação, demanda a minha entrega, demanda a minha submissão. É a mente. Ele não mexeu. Ai, aleluia! Esse é o teu Deus. Ele não escraviza. Ele dá liberdade. Mas na liberdade, você tem que escolher. E é aí que muita gente rateia. É aí que muita gente cristão tropeça. Que não entende essa liberdade que o Senhor dá. Porque a verdadeira liberdade faz de você um verdadeiro discípulo dele. Voluntariamente. Deliciosamente. Aleluia! Por esse Deus maravilhoso. Após o evento do novo nascimento, há um único elemento na pessoa que nasceu de novo, que precisa ser renovado. A mente. Por isso que vem a determinação bíblica, né? Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, que é o texto que a gente muito pregado, muito lido, muito comentado, Romanos 12, versículos 1 e 2. A gente tem que ler, porque quanto mais bater nessa tecla, vê se conecta com a vontade do nosso Deus. Paulo tinha essa experiência. Paulo teve essa experiência. Paulo era um religioso fariseu. Paulo era ortodoxo, ele matava, mas não mudava o pensamento dele. Até o dia que Deus o derrubou e o humilhou. E ele então se converteu a Jesus. Ele teve experiências maravilhosas. O Senhor foi rápido com ele, porque era a necessidade de ser rápido o procedimento dele. E Paulo entende perfeitamente o que ele estava pedindo aqui. Paulo entende o que ele está falando em Romanos 12, versículo 1 e 2, porque ele experimentou a grandeza da glória de Deus. Ele experimentou revelações do céu. Ele falou que era inefável, não dava para falar o que ele viu. Romanos 12, 1 e 2, portanto, rogo-vos, irmãos, pelo amor que Deus tem por você, por amor de Deus, pela compaixão, pela misericórdia de Deus, que vocês apresentem os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Se você se conectar com essa palavra, você vai entender que culto não é somente essa cerimônia. O culto racional é uma mente que entendeu e vive. Tem gente que fala que a fé como é que se fala? Que a fé é coisa de doido, né? Que é coisa... Não, a fé apela para o racional. E quando você entende verdadeiramente a fé de Deus, que está na palavra dele, você apresenta um culto racional. Para você não há nenhuma dificuldade de apresentar o teu corpo. O teu corpo. Porque está com você.
corpo está aí ainda, tá? Corpo está aí? Corpo está aí? Apresentar o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O culto racional é esse, é quando você entendeu, então você anda como um filho da luz. Esse é o culto racional. Entende ou não? Diga, eu entendo. Você entende que está me ouvindo aí? E diz ainda, Paulo continua, e não vos conforme, não entra na forma deste mundo, porque o mundo quer pôr a gente numa forminha. O mundo, hoje, mais do que nunca, você vê que eles querem que você pense o que eles querem que você pense. Então não entre na forma do mundo, mas transforme-se pela renovação do entendimento para que vocês experimentem experiência pessoal da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você tem experimentado isso? Você tem apresentado um culto racional ao Senhor? Dia a dia. Hora após hora. Segundo após segundo. Até dormindo. Até dormindo. Efésios capítulo 4, versículo 23. E vos renoveis... Veja que sempre essa ordem dos apóstolos. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento. O espírito aí significa o espírito, amados. O espírito meu, o espírito seu, foi dado por Deus. E é Ele que nos proporciona entendimento. Por que Deus nos deu o espírito? Para que a gente entenda. Para que a gente raciocine. Então a gente é capaz de compreender e experimentar quem Deus é. Então... que vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Então, amados, às vezes, Deus ele deu as escrituras, por isso que ele deu a palavra. Então tem gente que debocha da palavra, mas a palavra apela para o seu entendimento. A palavra apela para que você seja capaz de entender a vontade de Deus, porque Deus é espírito, então ele teve que dar uma palavra para que se falar comigo, com você. Ele usou pessoas, obviamente, mas a palavra disse, e não mente, porque senão você está chamando Deus de mentiroso. Que a palavra foi totalmente inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Quando você não crê nisso, quando você fala ao contrário disso, você está pecando contra o Espírito. Esse é o pecado contra o Espírito, viu? Santo de Deus. Então as Escrituras, elas apelam para o entendimento, desde lá do Éden. Adão tinha que entender qual era a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor quando a serpente veio com uma astúcia, usando a própria palavra dele. Ele distorceu a palavra, enganou Eva e pegou o Adão também. A história continua. E Deus olha para você. Deus olha para o mundo e procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Ele procura. Ele não determina quem vai ser salvo. Ele procura. Você está entendendo? Deus não determinou nada. Deus é esse Deus que permite que eu e você sejamos livres para escolher estar com Ele ou ser separado dEle. Isso foi com Adão. Hoje é comigo e com você. Ele procura. Ele encontrou em mim. Ele encontrou em você. Mas diga com alegria. Diga com quem entendeu isso na plenitude. Eu creio, Senhor. Eu creio. Não diga de forma mórbida. Pelo amor de Deus, pela compaixão de Deus. Diga com convicção. Diga com convicção de que você é, de que você tem. Deus não nos quer ignorantes. Eu li uma frase que é bem interessante, eu coloquei aqui na minha mensagem. O segredo da liberdade é esclarecer os homens. Como o da tirania é mantê-los na ignorância. Como isso é verdadeiro, hein? O segredo da liberdade é esclarecer os homens, como o da tirania é mantê-los na ignorância. Deus não nos quer ignorantes, Deus não é um tirano, aleluia, não é um tirano. Ele quer que a gente tenha pleno entendimento da sua boa, agradável vontade. Ele quer que a gente tenha zelo com o entendimento. E Ele sabe o que Ele está pedindo, porque isso é essencial para que você vença no caminho estreito. Não existe silêncio de Deus para quem lê uma Bíblia. Não existe. Principalmente com o coração quebrantado. Eu não sei como que você lê a Bíblia, mas se o seu coração é do tipo, eu vou examinar, mas não sei o quê, esquece. Quebranta o teu coração primeiro.
Abra a Bíblia com o coração de quem está buscando a verdade. E a verdade vai se revelar para você. Colossenses. Eu vou ler Eclesiastes, como é que é? Eclesiastes 12, eu não pus aí, acho. Eclesiastes 12, 13 e 14 diz assim: bem-aventurado todo aquele que atenta, aquele que examina cuidadosamente o coração, né? Examina-se. Porque é o dever de todo homem examinar as Escrituras, né? Mas precisa examinar com o coração contrito. Agora, Colossenses capítulo 3, versículo 10. Colossenses 3, 10. Paulo está falando com novas criaturas. Paulo está falando com cristãos. Ele diz assim: e vos vestistes do novo. E vos vestistes do novo. E ontem o Senhor me falou um texto sobre isso. Deixa eu ver se eu... Ai, meu Deus. O Senhor quer que eu fale isso mesmo, Pai? Se eu não achar é porque Ele não vai querer que eu fale agora. Mas ontem Ele me falou sobre isso daqui. Deixa eu ver aqui um minutinho. Deus me deu uma paciênciazinha. Ele falou num texto de Apocalipse muito forte. Eu acho que eu estava com outra Bíblia. Eu não vou lembrar aqui agora. Mas ele falou uma coisa desse tipo: olha, guarda as tuas... Eu vou te falar, depois eu ponho no grupo para vocês. Guarda as tuas vestes, para que você não seja encontrado nu. Guarda as tuas vestes, para que você não seja encontrado nu. Que vestes, pastora? Essa que Paulo está falando em Colossenses, capítulo 3, versículo 10. É isso? E vos vestiste do novo. Deus pôs... Espiritualmente, Deus me vestiu de glória. Eu sou dele e estou vestida de glória. Que se renova para o conhecimento, olá, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Então Deus me vestiu de novo, eu sou uma nova criação, Ele me vestiu de novo, Ele me vestiu com vestiduras novas, glória, glória. E essa nova criatura se renova no conhecimento daquele que o criou, que me criou. Eu me renovo no conhecimento de Deus. Agora eu passo a conhecer a Deus, eu tenho intimidade com o Pai, a conhecer o coração dele. Quando ele se entristece com algo: Senhor, o que eu fiz que te aborreceu? Essa sensibilidade de um relacionamento perfeito. Tem tanto marido e mulher que tem um relacionamento imperfeito. A mulher às vezes não está bem e o marido ainda põe, né, tasca o pau em cima. Maridos que não cuidam da esposa como o Senhor cuidou da igreja. Por ela entregou sua vida. Todos os que creem em Cristo precisam ser renovados no entendimento, mesmo aquele que tem um comportamento como eu tive, né? Como eu já falei da minha conversão, que eu achava, quando o Carlos me falou que eu era pecadora, eu questionei ele: não, eu sou uma pessoa regrada, eu sou uma boa filha, não, eu não sou, isso não cabe para mim, você está me ofendendo. Foi assim que eu reagi quando ele me disse que eu era pecadora. Mas esse é o conceito humano, carnal e diabólico. Não é o conhecimento do meu Pai, que hoje eu percebo isso claramente. Então, mesmo a pessoa regrada precisa. Você imagina uma pessoa regrada, por que é preciso que eu mudasse de entendimento? Senão eu ia basear minha justiça no quê? Eu poderia até começar minha vida cristã crendo em Cristo, mas depois eu ia basear a minha vida no meu comportamento. Não, eu sou uma pessoa regrada. Você está entendendo? Você muda o foco e você se baseia na sua justiça própria. E a nova criatura não tem justiça própria, tem a justiça que vem do Deus. Então a pessoa regrada, ela precisa mudar o entendimento também, porque ela precisa entender verdadeiramente qual é a vontade, o discernimento espiritual das coisas que Deus mostra na palavra, para que ela viva sempre dependente da graça e da justiça de Deus. Nunca se ensoberbeça, porque a pessoa pode cair na soberba depois. Como uma pessoa também que é prostituta, ladrão, assassino, raio que o parta,
precisa também de mudança de entendimento. A gente frisa muito o devasso. Mas todos precisam mudar o entendimento. Você entende o que eu estou falando? Palavra do Senhor, não é minha não, tá? Então, a pessoa devassa, quando ela se converte, ela também precisa ser ensinada na verdade da palavra. E aqui é a questão que o Senhor também me falou. Mas por que tem cristãos que continuam devassos? Primeiro, ou não foram, ou não têm um bom mestre, não foram ensinados na verdade da palavra, porque Jesus foi muito claro: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então você precisa conhecer a verdade, não a verdade que dizem que é verdade, mas é mentira. Não a verdade cheia de fermento e porcariada, que leva você para coisas desse mundo, que atiça você para coisas para longe de Deus, na verdade. Que pregam com uma visão daqueles discípulos de Emaús, que pregam visão terrena e não a celestial. A pessoa devassa, ela precisa ter um mestre que ensine a palavra da verdade, porque a palavra liberta e Deus não pode mentir. Não é eu que estou mentindo, é Deus. Jesus falou: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Palavra do Senhor. Ele sabe do que ele estava falando. Ele sabe do que ele estava falando. Então essa pessoa que devassa, que vai para a igreja, se converte, aceitou Jesus. Não vamos até aí, a gente vai analisando. A pessoa é ensinada, passa 1 ano, passa 2 anos. Você percebe que a pessoa aprende e nunca chega ao conhecimento da verdade. Um bom mestre, ensinando a palavra. Essa pessoa não muda. A mente dela. Essa pessoa nunca creu em Cristo. E nem é conhecida dele. Vou repetir. Se a pessoa foi ensinada pela palavra da verdade, por um bom mestre, e continua na devassidão no decorrer do tempo, essa pessoa nunca creu, ela está enganando-se a si mesma, ela ainda continua subjugada ao pecado. Ponto. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Porque a pessoa, quando ela devassa, quando ela recebe a palavra da verdade, ela até desliza, comete alguns deslizes ainda, né, nas áreas que eram perigosas para ela. Mas o que acontece com essa pessoa quebrantada verdadeiramente? Ela bate no peito e fala: Senhor, eu sou pecador. Né? Ela continua, ela chora. Ela fica, Senhor, dá uma tristeza nela, que ela se joga no chão: o que eu estou fazendo? Eu não consigo, me ajuda. Ela clama pela ajuda do Senhor. A pessoa, só de lembrar do que ela fazia, ela se entristece, ela sente nojo. Porque a pessoa que verdadeiramente se converteu, amados, existe um princípio: o amor de Cristo me constrange. O amor de Cristo te constrange a mudar o teu comportamento. O amor de Cristo te constrange a você ser uma pessoa idônea, que busca o bem e não o mal. Senão você não conheceu a Cristo. Você precisa conhecê-lo de verdade, porque a pessoa que conhece a Cristo anda conforme a vontade dele. Se não há mudança no comportamento, se a pessoa continua na devassidão, na verdade, ela não creu, não conheceu a Cristo e nem é dele conhecido. Isso é muito sério. E sabe qual é o problema? Trocando de ideia com o meu mestre, falou: pastor, sabe qual é o problema? Porque eu falo para ele: meu Deus, como é que pode? A gente está ensinando. Pastor, o problema não está com você. O problema está que as pessoas, elas bebem várias fontes. Né? Ouve um, ouve o outro, e está cheio de fermento, está cheio de veneno na panela, das fontes que ela ouve. Aí ela fica, né, aquela confusão. Eu vou repetir o que eu falei no começo dessa mensagem, porque é isso que o Senhor quer que eu frise hoje para vocês. Se você não tiver conexão com a verdade da palavra, você vai viver uma vida de confusão, de tristeza e de perturbação. Né? Você vai ficar confuso, entristecido, perturbado. Mas quando você anda em conexão verdadeiramente com a palavra do Senhor, você vai ter paz, alegria e esperança. Sempre. Amém? Então, isso é muito importante a gente entender.
Por isso que quando a gente se converte a Cristo, a gente precisa reavaliar a nossa vida. Essa é a minha parte. Deus não vai fazer isso. Ele nos deu o seu Espírito para que eu pense. Mas Deus está dizendo que o reino dele não é deste mundo. Ele está dizendo que eu preciso me aprofundar na palavra. Eu preciso crescer no conhecimento. Eu preciso atinar para isso. Isso é uma necessidade. É a necessidade da nova criatura. Está no caminho estreito. E tem que perseverar até o fim. É estreito porque o caminho é estreito. Porque você tem que abrir mão. Na sua mente, no seu coração. De pensamentos, de desejos. Cumpre a minha. Pastor, eu tenho desejo. Eu também tenho. Ou você acha que eu sou? Cadê minhas asas? Não tem. A auréola? Não. Eu também tenho desejos. Eu sou humana. Você é humano. Aí a gente olha para Deus, o que eu faço com isso? Acho que o Senhor Jesus faz Cumpre a você dominar. Como ele disse para Caim. Cumpre a você dominar. O pecado está na porta. Cumpre a você dominar. Desejos. Deus não mexeu nisso. Desejos, sentimentos, pensamentos. Cumpre a você. Mudar o entendimento. Mude você. Reordenar os seus desejos. Não quer dizer que o pensamento... E não se martirize quando vem um pensamento ruim. Alguma coisa ruim. Não se martirize. Por favor, não estou falando isso. Eu estou falando... Não entre. Não alimente esse pensamento. Porque o problema da gente, amados, por carência, a gente vai muito movido por sentidos humanos, né? Satanás usa isso. Quando vem o pensamento, não é pecado. Joga fora ele. O desejo vai vir. Satanás lança outra coisa que a gente vai ver nos estudos de quarta e nas próximas palavras aqui também, que a tentação é humana. Não é Deus que tenta ninguém, não, viu? A tentação é humana. Ela provém de nós mesmos. Dos nossos desejos. Então a gente precisa fazer o quê? Não alimentá-los. Muda o foco, faz que nem José, joga a roupa fora. Alguma coisa que você está vendo que está alimentando isso, joga fora. Joga fora, diz o Senhor. Joga fora. Joga fora, diz o Senhor. Tem muito crente segurando. Isso vai destruir você, diz o Senhor. Vai destruir você. E isso o Senhor não quer. A gente precisa mudar a nossa maneira de viver e adaptá-la à perspectiva de Deus, porque Deus não mente. Ele cumpre o seu objetivo através da palavra, nos obedientes. Nos obedientes. Quando a palavra é ensinada de verdade. É por isso que nós temos hoje uma igreja humana, né? Porque a igreja do Senhor não é confusa. O corpo de Cristo está firme na face da terra. O corpo de Cristo, de pessoas de Deus, conhecidas por Ele, estão firmes na face da terra. Confusos, perturbados, desobedientes, estão os desobedientes, que não conhecem a verdade de Deus. Agora você entende que Jesus falou? Estreita é a porta, e são poucos que entram por ela. Crer em Cristo, entenda bem isso, crer em Cristo liberta o homem do pecado e o torna santo. Obra de Deus, eu não posso questionar isso, aleluias, ele me tornou santa. Mas após a minha conversão, é necessário, como Paulo diz em Gálatas, capítulo 2, acho que eu não marquei aí, Gálatas 2,14, ele diz, convém que a gente ande, é necessário que a gente ande bem e retamente conforme a verdade do Evangelho. Andar é comportamento. Andar aí é a parte minha, da mente, do pensamento, do coração, é a parte minha. É importante que eu ande conforme a verdade do Evangelho. Entende? Essa é a palavra do Senhor. Essa é a importância da renovação do entendimento. Ai, Senhor. A importância da renovação do entendimento, amados. Eu estou te mostrando hoje a importância. Eu não vou conseguir acabar hoje, para variar. Eu vou continuar semana que vem, na próxima ministração. Mas a importância da renovação do entendimento revela a importância, que a gente às vezes não dá valor para isso. Ela revela que o Evangelho não é algo passivamente recebido
mas requer ação e perseverança. Você entendeu o que eu falei? Vou repetir. A importância da renovação do entendimento revela que o Evangelho não é algo passivamente recebido, mas requer ação e perseverança. Eu coloquei essa frase, né? Deixa ela aí. A gente precisa crescer. A Paula vai me ajudar agora. Né, Paula? A gente precisa continuar. A gente cantou um louvor aqui hoje. E eu vou terminar essa mensagem, se você me der mais alguns segundinhos, falando sobre isso. Que a gente precisa buscar o alvo, que é Cristo. Né? A letra diz assim: estou subindo para um lugar mais alto. Eu já queimei as pontes com o passado. Os meus olhos, com os meus olhos do entendimento agora, eu vejo o futuro. Você entende essa letra agora? Tudo se fez novo. Tudo novo se faz. E dessa estrada, eu não me desvio nunca mais. Olha, eu estou firme. Eu não me desvio nunca mais. Eu vou avançar. Eu vou crescer. Ninguém vai me deter. O meu alvo é Cristo. Se der para colocar junto. Amém? Estou subindo para um lugar mais alto. Eu convido você a subir. A subir. Se você é cristão, a subir, continuar crescendo. Mas entender a verdade, porque o coração do Senhor, Ele quer entendimento, Ele quer zelo com entendimento. O Senhor quer. O Senhor quer. Eu estou frisando isso porque o Senhor quer. Ele quer que você guarde as suas vestes. E que você não seja encontrado nu. Isso foi forte. Eu não sei como. Eu que não estava com essa Bíblia na minha. Eu estava na minha cozinha fazendo as minhas tarefas. De repente o Senhor começou a falar. Eu me prostrei no chão chorando. O amor do Senhor é tão forte por nós, amados. Que Ele não admite perder você e eu. E Ele se entristece. Sentido humano de falar. Quando a gente não entende isso. Como a gente faz como o jovem rico. Que teve uma pequena... Ouviu falar de Jesus, né? Mas quando Jesus falou para ele o que ele tinha que fazer, ele não entendeu. E foi embora. Triste. Que você não seja como esse jovem rico, mas que você pare, se quebrante e prossiga em conhecer o Senhor. Conheça e prossiga em conhecer. Amém? Vamos lá, Paulo? Vamos cantar só, para não cantar a música toda, para não ficar. Você me ajuda no refrão. Eu vou avançar, vou crescer, ninguém vai me deter. Amém, igreja? Fique de pé. Não dá, tudo bem, ótimo. Vamos cantar juntos. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Mais uma vez. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Aleluia! Deus abençoe você que esteve conosco até agora, que você possa meditar nisso, porque o Senhor falou. Em nome de Jesus. Amados, o Senhor falou. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça.